Olá, eu sou a professora Márcia Petermann e estou gravando esse vídeo para demonstrar a utilização do grupo alinhamento. Utilizaremos essa planilha, lista de materiais como exemplo, e vamos ver então quais são as opções de comandos aqui do grupo alinhamento. Então, primeiramente, veremos esse grupo, que é o alinhamento vertical. Então, vou selecionar o título aqui da minha tabela e vamos ver as possibilidades. Por padrão, o alinhamento é esse alinhar embaixo. Então, o conteúdo da célula, ele fica embaixo. Posso utilizar o alinhamento ao meio e o alinhamento em cima. Esse tipo de alinhamento fica visível quando a célula ela tem uma altura da linha maior do que a padrão. Nessas linhas que têm a altura padrão, ela já não é tão visível. Nós temos também a possibilidade de alinhamento horizontal. Quando a gente escreve a nossa planilha, alguns tipos de dados já têm um alinhamento padrão. Então, por exemplo, essa coluna e essa coluna, que são números, o alinhamento padrão dele é à direita, como vocês podem ver. Essa coluna, que é uma coluna tipo texto, o alinhamento padrão dele é à esquerda. E nós podemos mudar esse tipo de alinhamento. Então, por exemplo, aqui que o alinhamento está à direita, eu posso mudar ele para o alinhamento à esquerda, o alinhamento centralizado, ou deixar o alinhamento à direita. Então, são essas possibilidades. Eu posso também selecionar mais de uma célula para fazer esse tipo de alinhamento. Ó. À esquerda, centralizado ou à direita. E aí eu deixo conforme o que atender às minhas necessidades. A coluna aqui que tem datas, também o alinhamento padrão dele é à direita, se eu não fizer nenhuma alteração. Nós temos os recursos dessa guia alinhamento também, o orientação. Então, o que é o recurso orientação? Orientação é como o meu texto pode ser mostrado na célula. Por padrão, a orientação é horizontal, como está aparecendo aqui na horizontal. Se eu vier aqui e selecionar, por exemplo, inclinar no texto em sentido anti-horário, a orientação do texto vai ficar dessa maneira. Então, existem várias opções de orientação de texto. E aí, eu faço a orientação de acordo com a minha necessidade. Dependendo da orientação que eu fizer, eu tenho que talvez aumentar aqui a altura da minha linha para verificar esse tipo de orientação. Outra possibilidade que eu tenho é essa quebra de texto automática. Isso acontece, eu posso utilizar quando a minha coluna for pequena em relação ao conteúdo. Então, por exemplo, se eu diminuir essa coluna, onde tem essa informação aqui do caderno universitário 10 matérias, ele não mostra ele inteiro aqui, eu posso usar essa quebra automática de texto para que o texto seja mostrado em mais de uma linha. Mas esse tipo de alinhamento só funciona quando o conteúdo da minha célula for maior do que a largura da minha coluna, porque senão ele não vai mostrar esse tipo de alinhamento. Eu tenho aqui possibilidade também de diminuir ou aumentar o recuo. Então, para isso, eu vou usar como exemplo aqui uma outra célula, essa célula aqui, borracha. Então, por padrão, o texto alinhado aqui à esquerda, ele fica bem encostado com a borda da célula. Se eu aumentar o recuo, conforme eu aumento o recuo, ele vai distanciando esse conteúdo da borda da célula, da borda esquerda. Então, nesse botão eu aumento e nesse botão eu diminuo o recuo de acordo com a minha necessidade. Então, é para isso que servem esses botões aqui, aumentar e diminuir recuo. E por último, nós vamos verificar esse botão que é o mesclar células. Então, esse mesclar células é para que mais de uma célula seja vista como uma só. Então, por exemplo, aqui que eu tenho o título da minha tabela, que é a lista de materiais, eu vou selecionar até o final dela, né, do intervalo A1 ao intervalo E1, e vou clicar nesse botão mesclar e centralizar. Mesclar e centralizar. Então, ele ficou como uma célula só.
Então, eu tinha aqui 5 células, né? A1, B1, C1, D1 e E1, e agora se tornou uma célula só. Então, por hoje é só. Obrigada e até a próxima.